Em qualquer lugar. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Queridos ouvintes, muito boa tarde. Eu sou Luiz Gouveia e agora nós estamos iniciando o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Ao vivo, Gouveia! Ao vivo, parabéns! E hoje é o programa de número 253. E onde quer que você esteja, meu amigo e amiga, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Então, é o seguinte, nós temos um e-mail aqui chamado focando@useguarulhos.com.br. Por quê? Porque vocês podem mandar, interagir com o nosso programa. E tem um telefone também, um telefone da rádio, que é o DDD 11 98517 6385, que você pode ligar. O nosso diretor Luiz Leite, ele vai atender, vai anotar e vai passar para nós. Tá bom? Então, vamos lá. E hoje nós vamos continuar falando. Nosso assunto é sempre assim, porque nós falamos de espiritismo. E espiritismo, eu estava conversando com a Taíde hoje no carro, e nós estávamos falando assim, espiritismo ele toca em todos os assuntos possíveis. Então ele fala assim, ó, de onde nós viemos? O espiritismo toca. Por que nós viemos? O espiritismo fala. Para onde nós vamos? O Espiritismo também comenta. Então, o Espiritismo é completo, não é? E essas reflexões nós fazemos constantemente. E aí, hoje, você pode ficar conosco até o final do programa, que nós vamos falar sobre um assunto interessante, que é o que mais está acontecendo nessa modernidade, que é o preconceito e discriminação. Isso tudo na visão espírita. Ô, Gouveia, você veio conversando com a Taídes? Mas você ficou meio confuso, qual que ia falar, né? Fala com um e fala com outro. Então, Ataíde, agora é sua vez. Se apresenta aí para os nossos amigos. Então, eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos Luiz Leite, Luiz Gouveia, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação e também das comemorações deste livro que nos ilumina com os encantos das colocações de Jesus de Nazaré e comentado pelos Espíritos de Luz, que está fazendo 160 anos de sua primeira edição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos, desinfetem com álcool e gel. E vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Difteria, infecções pulmonares e outras doenças que vivem aterrorizando a população. Afinal de contas, a vida é bela. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao primeiro questionário.
e quem irá começar a responder será Luiz Gouveia, feita pelo nosso ouvinte Humberto Santos de Oliveira, e que pergunta o seguinte: recentemente fui brindado com o nascimento de minha filhinha, e aí fico observando aquela figura tão frágil e meiga, e muitas coisas vêm à minha cabeça. Outro dia, lendo um artigo espírita, vi que o articulista falava que já tivemos muitas outras experiências anteriores e, na maior parte das vezes, nascemos na família que precisamos. Isso significa que nossos filhos têm uma história anterior que desconhecemos? Quem responde é o senhor Luiz Gouveia. Ataíde, mas antes de eu responder, eu vou dar falar com os nossos ouvintes, que hoje nós estamos sem a Nilce Pereira. A Nilce Pereira, ela está com uma gripe forte, então ela falou: Luiz, não dá para mim hoje que eu não estou nem conseguindo falar direito. E nós estamos sem o Marcos Aleixo também, né? O Marcos Aleixo, a mamãezinha dele, ele foi buscar a mamãezinha dele na rodoviária, que ela veio do interior, e ele foi dar uma atenção para a mamãezinha dele. Então, são desfalques que nós estamos aqui hoje e a semana que vem, porque os dois também não irão poder participar do programa seguinte. Então, eu e o Ataíde aqui vamos fazer o possível de fazer aqui um pinga-fogo sobre nosso programa, mas vai ser com a colaboração do nosso diretor. Pinga-fogo é bom, hein? Você está me lembrando do pinga-fogo, hein? Então é exatamente isso. A gente vai procurar conversar aqui entre nós. E porque o Espiritismo realmente tem muitas coisas a dizer, né? E aí, respondendo aqui para Humberto Santos de Oliveira. Humberto, às vezes a gente realmente, queridos ouvintes, nós vemos os nossos filhos tão frágeis, tão bonitinhos, tão assim, a gente fala: puxa, que coisa linda. Parece um bibelô, né? A gente até carrega com cuidado, porque parece um bibelôzinho. Então, e a gente fala assim: poxa, que coisa linda que Deus nos deu, que coisa bacana. E aí, a gente fica sabendo que na doutrina espírita tem um conceito básico da doutrina espírita que se chama reencarnação. Não é, Thaís? É a reencarnação. E a reencarnação, ela nos possibilita entender que nós já tivemos várias vidas. E o paizinho aqui, Humberto, ele fica assim: poxa vida, eu não sou o primeiro pai desse bibelô, dessa coisinha linda. Acontece, Humberto, que na doutrina espírita existe a explicação assim. Para que nós encarnamos? Nós encarnamos para aprender, conhecer e evoluir. Conhecer o quê e aprender o quê? Conhecer bons modos, aprender a nos relacionar melhor e, afinal de contas, evoluir para sermos felizes. Porque, na realidade, nós somos filhos de Deus e Deus não quer que os seus filhos padeçam eternamente. Porque, às vezes, a gente fala: puxa vida, é tão difícil a vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que pegar condução, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar aluguel da minha casa para morar, ou senão, se eu tenho que comprar uma casa, é uma prestação alta. Então, tudo isso são coisas que a vida nos oferece para que nós tenhamos capacidade de sobrepor a isso. Então,
o articulista, viu, Henrique Humberto? O articulista não está errado, não. Um dos pilares que a doutrina espírita nos dá, e não é só a doutrina espírita, hein? Várias outras filosofias falam sobre a reencarnação. E, se você não sabe, existia um teólogo, antes até da criação do catolicismo, que chamava Orígenes. E esse Orígenes, depois, ele foi seguido muito para a criação da Igreja Católica. E esse Orígenes, ele pregava que existe a vida antes da vida, que nós temos uma continuação da vida. Então, no início até da criação, até da Igreja Católica, existia o conceito da reencarnação. Mas isso para você ver. Então, a cada encarnação nós temos a família, nós nascemos na família que precisamos, por quê? Uma hora você precisa de enxada, outra hora você precisa de picareta, outra hora você precisa de pá. Então, a cada momento você precisa de uma ferramenta. E a espiritualidade nos coloca exatamente no lugar onde nós vamos ter aquela ferramenta. Ataíde, quer concluir? Pinga fogo, né, Ataíde? E então, meu amigo Humberto, né? Você também coloca aqui se tem uma história anterior que desconhecemos. Sim. O espírito, quando ele reencarna, ele traz um histórico de vidas anteriores e que normalmente nós desconhecemos. Como o próprio espírito também, no momento, ele desconhece também. Então são arquivos que vêm no histórico espiritual, que só com o tempo, quando à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai passando pela infância, pelo adulto e por aí adiante, então, vai revelando mais ou menos aquilo que ele traz na bagagem dele, as tendências, né? Inclusive profissional e a personalidade. Inclusive até os 7 anos a criança ainda não completou a reencarnação. Então até os 7 anos ele está mais lá do que aqui. No modo de falar, está mais do lado espiritual do que do físico, porque ainda não completou a reencarnação até os 7 anos. E tudo que acontece até os 7 anos fica registrado no inconsciente dele. E à medida que ele vai se desenvolvendo, caminhando para a infância, adulto e assim por diante, tudo isso vai revelando pelo comportamento dele, pelo desempenho. E aí dá para se perceber mais ou menos a bagagem que ele traz. Mas isso não é assim dentro de pouco tempo, isso leva tempo. E também vai depender muito também da orientação que ele tem, da educação que ele tem nesse sentido, principalmente no que se refere à reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei natural de todos nós, mas que ainda é um pouco desconhecida da maioria das pessoas, até o significado da reencarnação, né? Mas é muito importante essa ciência reencarnacionista, porque ela nos traz muitos esclarecimentos, principalmente sobre isso, sobre as crianças, enfim. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento nesse sentido, porque na verdade nada é estranho. Quando você passa a conhecer, deixa de ser estranho. Mas é importante isso que você coloca aqui. Realmente tem sentido, sim. E é uma criança, até inclusive, até costuma-se falar que não existe criança. Existe corpinhos novos, né? Corpinhos novos. Criança, na verdade, não existe, porque o espírito é milenar. Não sabemos quantas reencarnações já teve, nem aonde, nem quando, nem de onde veio, nem por que veio. E quantas vezes já está passando por aqui, são coisas que a gente tem dificuldade de desconhecer. Agora, o que temos certeza absoluta,
que é só o corpinho que é novo, porque o espírito não é tá espírito pedalado, criança, né? não. E Ataíde, Humberto, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos que fala assim: por que da infância? Por que nós temos que passar pela infância? A gente já não poderia nascer como espírito gigante, já grande, né? Mas tem filhos que pensam que nasceu com 25 anos já. É verdade. Pai, eu sei. Você sabe, né? Exatamente. Não, então quer dizer que você já nasceu com 20, 25 anos. Não é não? A cabecinha dele já não, eu sei, tudo sabe. Nada ele aprendeu, né, governo? É verdade. Então Kardec pergunta para os espíritos. Você quer falar alguma coisa? Então, isso que o Luiz falou tem um certo sentido. Muitas vezes já nasceu com mais de 25 anos mesmo, em termos de conhecimento, em termos de bagagem que ele trouxe. Não vemos hoje os netinhos ensinar o avô a mexer no celular, que o avô não sabe? E aí? Ele não aprendeu agora. A Thaíde, minha neta tem então ele já veio com mais de 25 anos. Minha neta tem 3 meses, eu já escondi o celular dela. Ela já olha assim no celular de longe e fala, eu vou chegar lá. Eu não consigo ainda engatinhar até lá. Mas sabe o que acontece, governo? Os avós estão longe. A gente quer ver a neta, aí vai pelo vídeo. Olha aqui a vovó, o vovô. E ela fica olhando o quê? Ela fica olhando o celular. Já começou aí com 2 meses. Começa aí, já atiçando. Aí volta naquela técnica que eu falei. Só o corpinho que é novo. E aí, que nem eu falei, o Kardec pergunta para os espíritos, por que da infância, né? Por que eu já não nasci grande? Aí os espíritos respondem, é pela infância, pela família. Quando a pessoa nasce, o espírito reencarna, aqueles pais já são previamente escolhidos ou são previamente orientados para poder orientar aquela criança. Porque imagina você entrar numa empresa, por exemplo, você é admitido numa empresa. Se não houver ninguém que te mostre como é que funciona lá dentro da empresa, cada cantinho da empresa, a maneira de atuar da empresa, você fica totalmente perdido. É igual você chegar numa encarnação, por exemplo, na minha última encarnação, eu tinha encarnado no Japão. Hoje eu estou aqui na terra do samba, né? Tudo pode, aqui é samba, música para lá, para cá, o cara meio à vontade, e lá no Japão era tudo restrito. Então, os meus pais, qual é a finalidade dos meus pais? Meus pais é me orientar como funciona aquela sociedade, as leis daquela sociedade, o comportamento que eu devo ter na minha sociedade. Então, a infância serve exatamente para que os pais possam orientar e dar novas instruções para a criança. Porque imagina, eu nasci na encarnação lá no Japão, mas foi em 1800 e não sei quanto. O estilo de vida nessa época, em qualquer lugar do mundo, era bem diferente que agora em 2000, por exemplo. Então, meu pai, minha mãe, o que ele tem? Ele tem que ter a função de me posicionar exatamente na fábrica da vida, nessa grande empresa que se chama vida. Vida é Terra, planeta Terra e vida, e tem que me atualizar a respeito do que é e como funciona hoje na sociedade. E essa é a função dos pais, essa é a função da infância, não é? Para que eu possa ir me adaptando na nova sociedade. Quer falar alguma coisa? E então, Humberto, complementando o que o Luiz falou, o espírito, antes de reencarnar, na maioria das vezes, ele passa pelo processo me fugiu a palavra, do Ministério da Reencarnação. E nesse Ministério da Reencarnação, ele tem conhecimento de tudo aquilo, tanto que ele já passou em outras existências,
como também, muitas vezes, ele tem a oportunidade de escolher aquele compromisso que ele vai vir cumprir aqui na Terra. Então, é um momento que ele tem todo um conhecimento, inclusive de conhecer os pais. Por exemplo, seu filho já conheceu você que é pai e a sua esposa que é mãe, antes de reencarnar. Foi perguntado se... Ele perguntou se vocês aceitavam ele como filho, se ela aceitava, ela como mãe aceitava, se como pai aceitava. Houve todo um processo nesse ministério da reencarnação. E aí, quando reencarna, esquece de tudo, fica um histórico lá, isso que eu acabei de falar, mas quando reencarna, esquece de tudo. Então, na verdade, volta a bater naquela tecla. Corpinho novinho, um espírito milenar que já traz todo um processo de conhecimento e isso que foi falado, que eles já aprenderam, que ele já foi permitido saber no processo da reencarnação, os pais também podem ter participado, mas não sabem, não se lembra. Isso. Mas está tudo ali. Não é lembrado, mas está ali. Então, na verdade, não é nada estranho. Então, não veio, não é estranho, não é... Aí, é Humberto, uma coisa que faz parte da... Aí Humberto, aí Ataídes, aí Luiz Leite, você pode abrir, aí já abre um leque para um monte de pergunta, que pode dizer assim, tá, vocês estão falando de uma criança que nasceu numa família bonitinha, aquela criança que nasceu de uma maneira tranquila, e agora aquela criança que ficou sem os pais... ou que os pais são drogados. Então, o que eu vou pedir para vocês, não dá para falar agora, em apenas 5 minutos, não dá para a gente expor isso aqui nesse tempo. O que eu peço a você, realmente, participe dos grupos de estudo que tem no Centro Espírita, perto da sua casa, porque lá, provavelmente, esse assunto será ventilado, tocado e discutido. Porque realmente tem várias famílias. Tem famílias legais que nós estamos falando aqui. Poxa, família em que a pessoa passa por um processo reencarnatório, direitinho, os pais têm contato antes com os pais. Mas e aquele filho de pai drogado? E aquele filho que o pai e a mãe desencarnam logo de cara? Num desastre de automóvel e a criança fica sozinha. Então, tem tudo isso para a gente discutir. E tudo isso, a doutrina espírita tem resposta. Nada na doutrina espírita fica sem resposta. Falar, Ataíde fica coçando aqui para falar. Então, porque nessa situação que você colocou, Luiz, entra a questão das expiações, das provações. Isso. Para o próprio espírito, para os próprios pais. E é por isso que ocorre toda essa situação por algum motivo desconhecido, mas que não é por acaso. Nada. Não é por acaso. E isso tem uma explicação, que o próprio espiritismo, com certeza, traz uma explicação sobre isso, quando se fala da ciência reencarnacionista. E então, esse espírito que veio com essa provação ou essa expiação, não reencarnou com esses pais assim, por acaso. Teve algum motivo que fez com que ele viesse dessa forma. Isso. E também, logo cedo, também, às vezes já ficar sem os pais, e aí as coisas complicam mais para ele, aumenta mais a provação dele aqui na Terra, né? Aumenta mais. A ponto até de tornar até uma expiação, né? Vamos dizer assim, dependendo do caso, né? Bom, então, Humberto, meu conselho é esse. Procura um centro, não sei se você já participa, deve participar, porque você leu aqui o artigo de um articulista espírita, você já deve participar. Porque no Centro Espírita existem esses cursos básicos de espiritismo, curso mais aprofundado. Então, nesses cursos, se discute tudo isso. É colocado todas essas teorias, essas perguntas, essas respostas, inclusive que Kardec abordou muito bem
nas 32 obras que Kardec editou. Não foram nem só 5 são básicas, mas são 32 obras que Kardec editou. Então, Humberto, espero que a nossa resposta do seu anjinho, da sua garotinha querida, cuida bem dela, seja amigo dela, procure fazer dela a sua aliada para o resto da sua vida aqui encarnada, viu? Que Deus abençoe. Fala. Viu, Gouveia? O que acontece? Os Ataídes. O que acontece? O pessoal, o adolescente hoje quer ficar, sabe, eles querem correr com a idade. Eles querem correr, quer saber tudo, já quer, né, dirigir, já quer ter celular, já quer ter conta em banco, já quer viver a vida deles. Tem que ter calma, porque quando você chegar na nossa idade, o que vai acontecer? Como eu queria ter meus 12 anos. Você nem teve os 12 anos, nem o 10, nem o 12, nem o 15. Você pulou. Você pulou. Né, Thaís? Não pulou? Agora você aguenta. É o que acontece hoje. Mas, ó, Luiz, eu vou te dizer que isso não é só hoje, é que hoje está acelerado. Mas eu lembro que na época de moleque, a gente também queria fazer nossas escapadas. Tanto é que a gente começava a fumar, fumar. Eu lembro que era cedo que a gente começava a fumar escondido dos pais. Sim. Mas você acha que o cheiro não fica na nossa boca, não fica na nossa roupa? A gente acha que o pai não vai perceber? Lógico que vai. Isso tudo, mas não dá pra gente conversar agora porque o programa já está se correndo, né? Tudo corre. Que não, mas... Então tá. Olha, a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas e realizar alguns trabalhos de muita relevância. Encontros que busquem aprofundar um pouco mais. Então agora, em setembro, viu, nós vamos ter a Semana Espírita. Começa agora, segunda-feira, a Semana Espírita. Nós vamos falar, o tema principal é falar sobre 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse evento se dará entre os dias 9 até 13 de setembro e será realizado por transmissão online, através do Facebook, do YouTube e sempre às 19h30, né, Thaís? Quer falar sobre dia 9 para nós? Então, dia 9... Fala pertinho aí, Thaís. Dia 9, na segunda-feira, teremos para a exposição o nosso confrade Antônio César Perry de Carvalho, que abordará o tema Historiografia do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, e no dia 11, viu, Ataíde, teremos a participação do Edmar Galves. Edmar Galves ele é presidente da USE Regional de São Paulo. Regional envolve todos os bairros da cidade de São Paulo, mais Guarulhos e parece que Osasco e isso. Então o Edmar vai falar sobre o tema as bem-aventuranças. Uma coisa interessante, viu, Ataíde? Nas bem-aventuranças, você sabia que Jesus, para falar as bem-aventuranças, ele se preparou, ele estudava, ele ficou concentrado. E não foi assim, chegar e falar. A mãe dele, Maria, e a Maria de Madalena, que acompanhava eles, fizeram um panfletinho, igual a gente faz panfletinho quando vai fazer um evento, eles faziam um panfletinho e distribuíram em várias aldeias que ia ter uma palestra de Jesus. E aí encheu essa palestra que ele falou, as bem-aventuranças. Mas dia 11 o Edmar vai falar mais sobre isso, né? O que mais, Ataíde? E então, dia 13, na sexta-feira, teremos para a participação do confrade Antônio Carlos Amorim,
que abordará o tema Coletânea de Preces Espíritas. Então, convidamos vocês a acompanhar nossa Semana Espírita através dos canais do Facebook e do YouTube da USE Intermunicipal de Guarulhos. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Em outubro, olha só, em outubro nós vamos ter a USE Guarulhos e a Companhia Sapo de Produções Artísticas vão apresentar a peça teatral intitulada Allan Kardec e as Mesas Girantes. Olha aí, olha aí, olha lá. Isso, Que beleza na câmera, hein? Olha lá, ó, vai falando aí, Gouveia. Então, e aí, exatamente, visando fazer uma homenagem dos espíritas para o codificador da nossa doutrina. Exatamente na apresentação, o dia de uma das apresentações é a data do nascimento, que Allan Kardec nasceu dia 3 de outubro de 1804. E essa peça terá duas datas, uma no dia 3, que é a dia do aniversário de Kardec, na quinta-feira, e outra no dia 5, que é o sábado. Para aqueles que não puderem ir na apresentação da quinta-feira, vai no sábado. Então, maiores informações, vocês deverão ligar, viu? Ligar para o telefone ou mandar recado de WhatsApp para o número 11, que é o DDD, 998457034 com Nilce Pereira. Tem até QR Code aqui, ó. Tem, Olha aí. lá, mostra lá. Nós vamos colocar isso aí. Ó. Você aponta no QR Code aí, você já sai lá na Simpro, em Simpro, né? Chama. Simpro, que vende os ingressos, né? Tá bonito, hein, bonito. Gouveia? Tá bonito mesmo, é. Olha isso. Então, Ficou legal. vai lá, Taíri, fala mais. E agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa, pode solicitar uma música de sua preferência. Envie os seus pedidos pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385, que será atendido do programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais de nosso país e que nos ouvem. E se você quiser pedir uma música de sua preferência, faça pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Agora, atendendo a sua solicitação musical de nossa ouvinte Roseli Silveira Croste, ouviremos a música As Dores do Mundo, na voz de Hildon. Na voz de Hildon. Gouveia, fala mais um pouquinho, deixa eu colocar aqui essa música, tá vindo pra cá. Sim. Esse evento, fala mais um pouquinho. Isso, olha, então, nós vamos trabalhar para que essa homenagem a Allan Kardec, que é essa peça teatral, tenha um público realmente que lote o teatro. O teatro será no Teatro Padre Bento. E é ao vivo ali, gente, né? Isso, Teatro Padre Bento. O Teatro Padre Bento, ele tem 316 lugares. Nossa, que Eu coisa gostaria linda. que esse dia nós tivéssemos lotação completa. Por quê? Porque Kardec merece. Kardec, quem é espírita e conhece o trabalho que esse homem realizou, é muito grandioso. Olha, uma peça de teatro, o Marco vai estar lá, o elenco enorme, né? Elenco enorme. E outra coisa, a maioria das pessoas, a grande parte dos espíritas ainda não sabe como o espiritismo começou. O que levou Kardec a pesquisar sobre esse assunto. E é exatamente isso, né, Ataíde? Porque, infelizmente, ainda existem muitos espíritas que às vezes não são muito chegados ao estudo, não se dedicam muito ao estudo, e por causa disso desconhecem muitas coisas
por exemplo, isso que você falou, né, Luiz? As pessoas não têm conhecimento. E esse teatro mesmo vem reforçar nesse sentido, até aqueles que nunca viram, nunca leram, eles vão ver presencialmente o teatro, para ter uma noção que realmente a coisa é importante, e de grande importância o espírita conhecer isso, lógico, né? É verdade. Bom, então agora tá tudo certinho. Música, tudo bem aí? Vamos colocar então, a música. Vamos lá. Caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor. Foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez e eu senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. E a tua voz dizendo amor, amor, amor. Foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez e eu senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Agora, Vamos lá, né, Gouveia? Vamos lá, vai Ao vivo, hein, vai Gouveia? Ataíde, fala lá. Muito bem, estamos de volta, amigos ouvintes, atendendo a uma solicitação. Já foi falado isso, né, Luiz? Isso, De Roseli isso. Silveira Costa. Ouvimos a música As Dores do Mundo, na voz de Hildon. Hildon. Iniciamos neste momento o nosso segundo bloco do programa. Isso, e eu vou ler, viu? É. Posso ler? Pode ler, Luiz. E olha, e é interessante esse, porque o tema de hoje,
o Ataídes, é preconceito e discriminação na visão espírita. Olha, Pois é né? outro assunto para Pois é. muito papo. Então vamos ler um trecho de um artigo, porque a gente sempre procura ler um artigo para apoiar aquilo que nós vamos falar. E esse artigo diz o seguinte, o Ataídes: vivemos tempo de destacada perplexidade. E é mesmo, né? Sim. As mídias sociais amplificam vários dos problemas individuais e sociais do atual quadrante temporal da vida sobre a Terra. Nossa! Coisas da liberdade de expressão, dizem alguns. Liberdade esta que, conforme todas as outras, não é absoluta, mas relativa, condicionada a elementos éticos e também aos limites das normas legais em cada um dos países. De outra sorte, espiritualmente, a Terra, enquanto mundo de provas e expiações, vai se encaminhando para o próximo estágio espiritual, que é o de regeneração social. Como resultado das ações individuais e coletivas, do que decorre o fato de que muitos dos espíritos hoje, aqui reencarnados, olha a reencarnação aí de novo, Ataíde, seguramente não retornará tão cedo a esse mundo. Olha, não retornará tão cedo a esse mundo. Não em face de nenhum castigo, não é um castigo divino, mas em função da própria incompatibilidade. A pessoa é incompatível na sua condição individual com o patamar que o mundo terá galgado. Vai chegar uma hora que nós vamos evoluir tanto, as pessoas, os espíritos aqui encarnados, né? Chegará num ponto que quem tiver para trás não vai poder retornar na Terra, não é? Vê-se assim, viu, na atualidade, a exacerbação de ideologias e comportamentos particulares e pessoais, que em muitos casos encontram eco em outras individualidades, as quais se associam em termos de gosto, pendências, preferências e identidades. Do mesmo modo, viu, há seres altruístas, fraternos, solidários, perseverantes no bem, que buscam a seu turno também a associação de seus pares. E nisto, os movimentos sociais, as iniciativas de caráter assistencial, os projetos e programas mantidos por instituições públicas ou privadas e as atividades filosóficas e práticas das instituições espíritas. São exemplos positivos da aproximação dos semelhantes, visando objetivos pontuais e específicos. Agora ele coloca aqui, Kardec comenta na Revista Espírita de fevereiro de 1863. Ele fala o seguinte: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem. O cara não crê em nada. Para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais, mas que, para que se tenha a completa adjetivação espírita, é necessária a observância dos princípios e fundamentos doutrinários espiritistas, e que as manifestações sejam totalmente concernentes
a ética espírita. Consoante a literatura originária, que são as obras escritas por Allan Kardec, não é possível dizer-se espírita contrariando os pressupostos éticos desta doutrina. Vamos ao conteúdo principal desse artigo. Espiritismo não combina com violência, tortura, homofobia, racismo e xenofobia, e etc., né? E mais especificamente tratarmos das 5 tristes realidades presentes não só no Brasil, como em outras nações ditas civilizadas, nesta terceira década do século XXI. Violência, tortura, homofobia, racismo e xenofobia. O Espiritismo é, pois, contrário a toda e qualquer forma de modalidade de violência, sobre qualquer justificativa. A doutrina espírita, assim como a doutrina atribuída a Jesus de Nazaré, condena toda a violência. Veja no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 15. O que Jesus disse? Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Então, o preconceito e a discriminação não faz parte de quem se diz espírita. Fala um pouco disso, Ataíde. Pois é, no final aqui ele já resumiu tudo nesse. Resumiu tudo aqui, ó. Não é? É isso mesmo. Resumiu tudo aqui, ó. Amar os inimigos, né? Enfim. Isso Jesus que falava, Jesus que já fala, há 2000 exatamente, anos atrás, hein? Isso porque ele não pregou a religião, né, Luiz? Você imagina, hein? Ele não criou nenhuma religião, ele criou laços de amor, né? Ele, em vez da religião, ele pregou a moral, né? A moral. A moral e a lei do amor, que é a única lei universal, que todos nós estamos enquadrados a conhecer essa lei, que é a lei que rege, a lei eterna, a lei do amor. E esse aprendizado que nós estamos aqui com essa finalidade, reencarnamos para isso, para evoluir. E não tem como você evoluir participando de todas essas coisas negativas, da barbaridade, das violências, das brigas, das guerras. Isso não é evolução, é involução, né? É verdade, né? É involução. Então, para que nós nos enquadramos na evolução, é justamente aqui. Por isso que eu falei, ele resumiu tudo aqui no final, né? Então, amar os inimigos, amar o próximo a si mesmo, o trabalho da caridade, é isso. Então, nós viemos com essa missão. Fora disso, é difícil nós evoluirmos. Verdade. Quase que impossível, né, Luiz? Quase que impossível, né? Preconceito, discriminação não faz parte da cartilha de quem quer seguir as instruções de Jesus. E depois vem o Espiritismo reafirmar essa situação, mostrando, olha, nós temos alguns pilares aqui no nosso mundo, que é a base de sustentação do Espiritismo, que é a reencarnação, o livre-arbítrio, a causa e o efeito. Tudo que você faz, você plantou, você vai colher. Então essa é outra base. A imortalidade da alma. São todas essas bases, Deus, Jesus, são todas essas bases que nos dá apoio para poder procurar ser melhor. Porque nós todos queremos ser felizes. E não adianta você querer ser feliz independente. Você ser um particular feliz. Eu tenho um jatinho, eu tenho uma casa de
10 quartos, 20 quartos, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu sou isolado. Eu não tenho, vamos dizer assim, aproximação com ninguém porque eu sou antipático, eu sou violento, eu sou cruel, eu sou uma pessoa preconceituosa. Então, são pessoas que... E as pessoas que se aproximam de mim são por interesse, não por outra coisa, não por amor, não por amizade. Então, o que nós queremos? Ser felizes, estar em contato com a natureza, estar em contato com as pessoas. Amar estar tranquilo, encostar o seu cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, aquele sono profundo. Porque se nós nos isolarmos, você fechou as portas para tudo. Eu me isolei, que você deu uma abertura total para o egoísmo. Então você, quando se isola, o egoísmo te dominou e ali parou tudo. Ali estacionou ali. Não tem como se você ficar estacionado ali. Então o que acontece? A ponte para que nós evoluamos é o irmão, é o nosso irmão. Nós não vamos até Jesus sozinho. Por isso que Jesus falou, amar os inimigos, amar até os inimigos, né? Amar quem nos odeia, amar quem nos quer mal. Olha o que Jesus falou, que foi o que ele fez. Jesus não discriminou ninguém. O papel dele foi indistintamente. Ele amou todo mundo e fez um trabalho universal para todo mundo. Agora, o ser humano já tem dificuldade em entender isso, porque dá oportunidade para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, e acha que é só eu, e é só eu. E, inclusive, às vezes, quanto mais poder financeiro tem, muitas vezes se prende mais àquilo, se dedica ao materialismo. E aí as coisas... E é por isso que quando chega um determinado tempo, como você falou há pouco na leitura, que chega uma época que espíritos que estão estacionados, chega uma hora que eles não podem ficar mais aqui. No planeta Terra, tem que ir para um planeta coerente com a evolução deles. E lá eles vão continuar a caminhada deles de acordo com o nível que eles se encontram. Porque até isso Jesus falou, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Na casa do nosso Pai. Então, o Espiritismo traz todos esses esclarecimentos para aqueles que, como disse Jesus, que tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, está claro pelo ensinamento do Cristo. Agora, depende de cada um de nós. Se nós nos interessarmos, está aí a fonte, está aí os ensinamentos. Hoje só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Agora, nós não podemos ficar no comodismo. Porque não tem um milagre, as coisas não vão andar se a gente não se esforçar. Não existe a varinha mágica, não existe, né? Existe o trabalho. Não tem milagre, né, Luiz? Não tem. E outra coisa, e isso é para todos nós, para todos os espíritos encarnados e desencarnados, inclusive. A evolução ela é universal. Né? Às vezes até... Pode ser que a gente evolua mais desencarnado do que encarnado, dependendo então, do que se deparar. Olha, só o texto que nós lemos já é autoexplicativo. Mas, amigo, como o nosso programa hoje, nós falamos muito, viu? Pois é. Mas tá faltando gente aqui, governo. Tá faltando gente, mas falamos demais. É que o Ataíde fala por dois. O Ataídes. Então, olha, a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você quiser conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Então agora o Ataíde vai fazer a prece para nós, né, Ataíde? E agora vamos fazer a nossa prece e nossas considerações finais desse programa de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus e a oportunidade que nos foi concedida para que possamos estarmos aqui juntos,
do nosso amigo irmão Luiz Leite, nosso amigo irmão Luiz Gouveia, e toda a espiritualidade que nos apoia, que nos ilumina, que nos intui para que possamos aprender cada vez mais na nossa estrada evolutiva, a qual nos comprometemos em nossa reencarnação. Então temos só que agradecer a Deus, aos ouvintes da Web Rádio, agradecemos também pela oportunidade que tem nos dado de nos ouvir, e que estamos aqui à disposição de todos os ouvintes do programa Web Rádio, com muito amor e carinho. E então nós estaremos aqui no próximo programa, se Deus quiser, daqui a 15 dias, né? Isso, não. Na semana que vem. Semana que vem. Que é férias, Ataíde? Vamos viajar? Não vamos viajar. Vamos viajar, não. Viajar para o Então- espírito. Então, e aí eu também agradeço, viu, Ataíde, viu, Luiz Leite? Agradeço a você pela oportunidade que você nos dá aqui dessa rádio, o nosso programa. Não desliguem, viu? A rádio não para porque ela não para. E eu agradeço aos ouvintes. E ela tem 24 horas. Olha, qualquer horário que você liga aí nessa rádio, web rádio, você sintoniza, tá tocando uma música, ou se não tá tendo uma reprise de programa, ou se não tá tendo um programa. Então, o dia todo tem atividade. Então, até a semana que vem, não é? Muita paz, muita luz, não é? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu vou falando, Gouveia, aqui, né, para encerrar. O tema do programa de hoje foi preconceito, discriminação da visão espírita. Isso. E eu quero aproveitar também, já vai encerrar, né, Gouveia? Vamos passar o cartaz. Olha o Oh, cartaz. olha isso aí, ó. Olha lá. O cartaz do nosso... Aponta o QR Code lá. Tá vindo um outro cartaz também, né, Gouveia? tá vindo um Olha lá. outro. Os panfletinhos. Né? Olha lá, vou parar aqui pra você. Deixa eu virar aqui, Gouveia, olha lá. Aponta o QR Code ali, ó. O duro é parar aqui, viu, Gouveia? É o ventilador. Mas nós O vamos estar ar-condicionado. no próximo, a gente vai estar na tela aí no fundo, tá bom? Isso, tá bom. Tchau pra vocês, Gouveia. Felicidades. Que Deus abençoe. Ataíde, Um abraço. tchau. Tchau, Ataíde, tchau. Ataíde, tchau. Tchau, meu paz, um abraço. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.